Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma, e abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá. Estudo de amanhã, 3 de fevereiro de 1902, ao volume 4, 105 e 106. O 105 oferece sua vida para que não se aprove a lei do divórcio. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, com o meu adorável menino Jesus entre os meus braços. Primeiro derramou um pouco do que o amargava, e depois fazia como se quisesse ir. E eu, o apertando entre meus braços, lhe disse: Meu amado, e vida da minha vida, o que faz? Quer ir? E eu, como faço? Não vê que quando estou privada de ti é para mim um contínuo morrer? E além disso, seu coração, que é a mesma bondade, não terá coragem de fazê-lo, e eu jamais te deixarei partir? E o apertava forte, como se meus braços se tivessem tornado correntes, assim que, não podendo se soltar, ficou comigo, calado. E eu, vendo que os males da sociedade se agravavam mais ainda, disse-lhe: Doce bem meu, dize-me, que será deste divórcio que dizem? Chegarão a formar esta lei ímpia ou não? E ele me disse: Minha filha, o interior do homem contém um tumor gangrenoso, cheio de podridão, como se tivesse chegado a supurar, e não podendo contê-lo mais dentro, querem cortar este tumor, mas não para curar-se, senão para fazer que, saindo parte desta podridão, possa contaminar, contagiar toda a sociedade. Mas o sol divino, quase nadando no meio da sociedade, grita continuamente, dizendo: Ó homem, não te lembras de que fonte de pureza você saiu? Que como aura de luz te chamava ao seu caminho? Como não só te contaminaste, mas queres chegar a agir contra a natureza, quase querendo dar outra forma à natureza que eu te dei, e do modo por mim estabelecido. Depois disse muitas coisas que eu não sei dizer, mas o dizia com tanta amargura que eu, não podendo resistir em vê-lo desse modo, eu disse: Senhor, retiremo-nos. Não vês como te amargam os homens, e quase não te dão paz? Assim nos retiramos para a cama. E querendo aliviar o meu bom Jesus, eu lhe disse: Se tanto te aflige que os homens façam isto, eu te ofereço a minha vida para sofrer qualquer pena e conseguir que não cheguem a isso, e para fazer que de nenhum modo seja lançado novamente. Auno ao seu sacrifício para poder obter com segurança um rescrito de graça. Enquanto dizia isso, parecia que o Senhor apresentava a minha oferta divina justiça. Ele desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Parece que os homens, a qualquer custo, querem confirmar pelo menos algum artigo desta lei, não podendo obter que a confirmem toda como eles querem e lhes agrada. Então, é muito triste, O que Jesus fala sobre a lei do divórcio. É muito grave. Então, ele fala que o homem, né, o interior do homem contém um tumor gangrenoso, cheio de podridão. Então, assim, se o divórcio, o que é o divórcio? O divórcio é o homem casado, se separar da mulher para poder se ver livre do compromisso e assumir outra mulher. E aí, então, assim, ele tá. O que é esse tumor gangrenoso? É que porque ele tá preso a um casamento, a um compromisso, a um contrato, e ele quer se ver livre para poder pecar, para poder ir para outra mulher, para poder ter liberdade, fazer o que quiser. Então, esse tumor gangrenoso é a vontade de pecar, é o apego ao amor próprio de querer se satisfazer.
Então, esse tumor gangrenoso, cheio de podridão, é como se tivesse chegado a supurar. Então, transbordou essa vontade do homem, ele não aguenta mais, né, ficar preso ao casamento, à ordem da família, ao que é ordenado, ao que é correto, ele quer a desordem, ele quer o pecado que vai levar à desordem, ele quer abraçar o que é errado, então por isso está supurando, e não podendo conter mais dentro, né, transborda, querem então cortar este tumor, né, cortar esse tumor porque ele está doente da vontade de pecar, mas enquanto está no casamento ele não pode, mas ele não consegue mais aguentar esse tumor que está crescendo. Então ele acha que o único jeito de destruir esse tumor é piorando a situação, é realmente tendo essa lei, né? Mas não para curar-se, senão para fazer que, saindo parte desta podridão, ele vai contaminar o mundo inteiro. Então, ele vai conseguir acabar com o casamento, vai se unir com outras pessoas, vai fazer toda essa realidade de 10 relacionamentos, um monte de filho, um aqui, um outro ali. É o que a gente vê hoje, né? Um monte de famílias desestruturadas, pais que não estão mais presentes nos relacionamentos, mães solteiras criando seus filhos de homens que não assumem mais compromisso, né? Porque não querem mais estar casados. E quando estão casados, se divorciam e blá blá blá. E elas também. Agora tem a mulher também fazendo isso, pedindo divórcio. Com essa liberdade toda, né? Do feminismo e todo o modernismo que está aí. E não podendo conter mais dentro, querem cortar este tumor, mas não para curar-se, senão para fazer que, saindo parte desta podridão, porque quando eles vão aprovar uma lei, eles pensam assim, na hora que eles vão conversar assim sobre a lei, eles falam assim, mas o que adianta a gente manter um casamento e o casamento, o homem não está feliz, a mulher não está feliz, está tendo violência dentro do casamento, a mulher nem dorme mais com o homem, então é melhor ter o divórcio. Que daí cada um vai para o seu lado, cada um segue o seu caminho, entendeu? É assim que eles pensam. E isso é justamente cortar o tumor de uma forma a piorar, não para curar, para piorar. E aí a podridão sai para toda a sociedade e contagia tudo. Mas o sol divino, quase nadando no meio da sociedade, ele grita então amargado, ele fica amargado e diz: Nossa, você era tão puro, você não lembra da pureza que você era, né? De não ter esses pensamentos, de querer sair do casamento, de querer procurar outras coisas, né? Não te lembras de que fonte de pureza você saiu, que como aura de luz te chamava ao seu caminho? Como não só te contaminaste, mas queres chegar a agir contra a natureza, quase querendo dar outra forma à natureza que eu te dei e do nada por mim estabelecido. Depois disse muitas outras coisas que eu não sei dizer, mas o dizia com tanta amargura que eu, não podendo resistir em vê-lo desse modo, né, ele estava muito amargo, muito triste, e ela tocou muito o coração dele. Então ela falou: vamos retirar, vamos sair daqui. Assim, retiraram, né, para o quarto dela, e ela, querendo aliviar, né, ela disse: Se tanto te aflige que os homens façam isto, eu te ofereço a minha vida para sofrer qualquer pena e conseguir que não cheguem a isso, e para fazer que de nenhum modo seja lançado novamente, e me uno ao seu sacrifício para poder obter com segurança um rescrito de graça. Então, assim, a divina vontade, ela traz para a gente esse canal da gente ser para Deus, da gente só pensar na situação divina diante das coisas, né? A gente não está pensando em nós, a gente pensa na solução de Deus. Se a gente pensa no nosso próprio interesse para que tudo fique em paz na nossa vida, mas não vê Deus como o patamar disso, da solução disso, a gente acaba não resolvendo do jeito certo as coisas. A gente acaba, sabe, ficando no meio das bombas, sem necessidade nenhuma. E aí, nesse momento, a gente se fere, a gente se machuca e a gente não é usado por Deus. A gente não se coloca à disposição de Deus. Então, a gente tem que estar se protegendo o máximo possível para a gente poder estar bem para Deus, para os interesses de Deus. Então, a Luísa, ela só está para Deus. Você vê que ela não está ali, não, eu vou fazer alguma coisa pelos homens. Não, ela está fazendo por causa de Jesus está amargo. Jesus está amargo, então eu dou a minha vida para ti. E aí, muitas vezes, a gente vai fazer o sacrifício por Deus, né? Então, por exemplo, eu tô casada. Aí, no meu casamento, né, tá acontecendo alguma situação estressante no meu casamento. E eu preciso, à noite, estar na live.
E eu sabendo que está uma situação estressante, e eu sabendo que está uma confusão, eu vou para minha casa, vou sair desse estresse, eu vou me proteger a circunstância, sair desse estresse, estar ao lado de alguém, de pessoas que possam me ajudar a resolver isso, que possam me apoiar para poder estar com Deus em primeiro lugar, estar pronta para Ele, não ficar no meio das balas, eu tenho que resolver, porque não sei o que lá, e faltar no compromisso com a divina vontade, e faltar no compromisso. Não pode acontecer isso. Então a Luísa, ela pensa no compromisso com Deus em primeiro lugar. Deus é o primeiro e não o ser humano, não o meu casamento e não qualquer outra coisa no mundo é mais importante. Entendeu? Ela não tá indo lá, tem que resolver uma coisa com o padre, que o padre tá doente. Ah, Jesus, sei o que lá. Não, ela tá para Jesus. Ele fala, você tem que estar disponível para mim. Você não se envolva com os problemas do mundo. E quando ela falava, ah, mas tá fulano, sei o que. Não tem problema, eu vou resolver. Fica aqui comigo, reza que eu vou. Então, Jesus sempre fazia isso com a Luísa e com a gente é a mesma coisa. A gente não é, nós não somos pessoas normais como as outras. A gente não tem que ficar envolvido nos problemas do mundo e deixar eles tomar conta da nossa vida e a gente ficar todo nervoso, estressado. Isso é dar atenção pro demônio, porque o nervosismo, o demônio, é o demônio, é a ação do demônio. Teve um cara que falou no Instagram esses dias, a menina mandou para mim, a Maria de Lourdes mandou o vídeo para mim, o cara falando que ele é um ex-bruxo e ele, né, agora ele é cristão, e ele disse que o nervosismo das pessoas é o demônio agindo nelas. Então você está deixando a tentação do inimigo ganhar força na sua vida. E você fica no meio das balas, fica ali tentando resolver com as suas próprias forças coisas. E quando é a hora de estar com Deus, ah, eu não posso, não estou bem, não deu certo. Ah, hoje eu estava nervosa, estressada, não deu, a minha cara estava feia para ir poder ir para a live. Eu, quantas vezes, mesmo que eu não conseguisse fugir da circunstância, eu falava com meu marido, o primeiro lugar é Deus. Se eu estiver com Deus, as coisas vão se acalmar. Eu vou me acalmar e tudo vai se acalmar e vai resolver. Amanhã a gente resolve. E aí eu ia meio estressadinha ainda, mas conversava lá, desabafava com o pessoal, falava o que tinha acontecido e depois continuava falando da divina vontade. Mas Deus era o primeiro lugar e ele via o meu sacrifício para estar com ele em primeiro lugar. E depois, quando era no dia seguinte, as coisas estavam mais calmas aqui em casa. Deus já tinha passado na frente, conversado com meu marido dentro do coração do meu marido, e aí já estava bem melhor as coisas aqui em casa. Entendeu? E as coisas se encaixavam e as coisas resolvia. Mas se eu deixo Deus de lado e vou resolver sozinho meus problemas, aí Deus vai me abandonar. Ele vai me deixar sozinha e eu vou ficar com o inimigo de Deus que vai ganhar. Ele vem diretamente e se eu dou atenção para as forças das trevas, elas vão ganhar espaço na minha alma. Então é muito importante, tá? Então a gente fica com Jesus. 407, 106, 8 de fevereiro de 1902. Significados da paixão de Jesus. Esta manhã ouvi meu adorável Jesus, participou-me parte de sua paixão. Agora, enquanto me encontrava sofrendo, o Senhor, para me aliviar, me disse: minha filha, o primeiro significado da paixão contém glória, louvor, honra, agradecimento, reparação à divindade. O segundo é a salvação das almas e todas as graças necessárias para obter esta finalidade. Então, quem participa nas penas da minha paixão, sua vida contém estes mesmos significados, não só, mas toma a mesma forma da minha humanidade. E como dita humanidade está unida com a divindade, também a alma que participa em minhas penas está em contato com a divindade e pode obter o que quer. E mais, suas penas são como chaves para abrir os tesouros divinos, isto enquanto vive aqui embaixo, e depois lá no céu também lhe está reservada uma glória distinta que lhe é dada por mim, humanidade e divindade, de modo a assemelhar-se à minha mesma luz e glória. E será uma glória mais especial para toda a corte celestial, que lhe será dada por meio desta alma, pelo que eu lhe tenho comunicado. Porque por quanto mais as almas se semearam a mim nas penas, tanto mais de dentro da divindade sairá luz e glória. Toda a corte celestial participará desta glória. Seja sempre bendito o Senhor e tudo seja para a sua glória e honra. Então, a gente não dá atenção para o inimigo de Deus. A gente não dá atenção para as tentações indiretas que vêm para nós, porque sempre a gente vai ser provado para ver se a gente realmente está desapegado da terra, se a gente está desapegado dos nossos interesses, se a gente não coloca muitas paixões naquilo que a gente está fazendo. Uma coisa é fazer o que tem que fazer.
e é o correto fazer, amém. Outra coisa é a gente colocar paixões naquilo que a gente está fazendo. Aí a gente acaba, né, contaminando aquilo, o ato que a gente está fazendo por causa de Deus, contaminando com interesses próprios também. Quando Deus está do nosso lado, nos ajudando naquilo, ai, que bom, é a divina vontade, amém. Porém, eu tenho uma paixão tão boa, estou tão feliz porque Deus me ajudou, é um interesse tão importante, Ele me ajudou tanto, aí a gente coloca a paixão. E aí o inimigo de Deus, sabendo que a gente tem aquela, né, ele vai querer entrar nessa conversa e é nessa hora que a gente pode perder, né, o caminho que a gente estava certinho, né? A gente tá, é assim, a gente está ali fazendo o ato, mas não está desapegado de uma certa forma. A gente está preso ali e, sabe, um amor muito grande, uma paixão. Não sei se vocês entendem. Eu faço questão que tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que ser assim, e tem que ser o que lá, e fica querendo conversar, e querendo resolver, e querendo bater boca, e querendo. Não tem que bater boca, entendeu? Se as coisas já é o que é, tá combinado, tá combinado. Não tem que bater boca. Entendeu? Não tem que ficar reconversando novamente. Se já foi conversado e alguém arrumou confusão, é o inimigo de Deus. Então, você sai daquele campo, não dá atenção para isso, só fala, eu já tinha combinado, então depois a gente conversa. Eu só vou conversar depois, né? Agora não é hora de conversar porque eu tenho minha live. Eu tenho um compromisso, é compromisso com Deus. Deus é primeiro na minha vida. A gente tem que falar isso para as pessoas da nossa família, né? E aí é a mesma coisa, essa paixão, mas essa paixão não é a paixão de Jesus. E ele está falando sobre a paixão dele, né? Sobre ouvir o adorável Jesus, participou-me parte da sua paixão. E ele disse, minha filha, o primeiro significado da minha paixão contém glória, louvor, honra, agradecimento e reparação à divindade. O segundo é a salvação das almas e todas as graças necessárias para obter a finalidade da salvação. Então, quem participa nas penas da minha paixão, que é a pessoa que faz tudo por causa de Deus. É Deus sempre em primeiro lugar. Os objetivos de Deus em primeiro lugar. Não coloco os meus objetivos à frente dos de Deus. Nunca, né? Então, quem participa das penas da minha paixão, sua vida contém estes mesmos significados. Não só, mas toma a mesma forma da minha humanidade. Então, a pessoa, né, que participa nos sofrimentos por causa de Deus, para garantir o bem divino, as coisas de Deus em primeiro lugar, isso é muito difícil de entender na nossa vida quando a gente está nos problemas da nossa vida. Às vezes a gente confunde a nossa vida, as dificuldades da nossa vida, com os problemas divinos, mas às vezes os problemas da nossa vida não tem nada a ver com os problemas de Deus. Ah, mas tem sim, porque ele quer isso, porque ele quer aquilo. Não. Antes ele quer a glória dele. Antes ele quer que você divulgue a divina vontade. Entendeu? Ele separa muito bem o que ele quer. Tanto que Jesus ficava tão focado, né? Até ontem eu estava conversando sobre isso com Jesus. Ele fica tão focado nas coisas dele, na vida dele, na vontade do Pai. Ele nem liga pro resto das coisas. Ele estava no casamento, nas bodas de Caná, e ele nem percebeu o que estava acontecendo ali. Se não fosse a Nossa Senhora chegar e falar para ele, olha, eles não têm mais vinho, ele não estava nem aí. Ele estava totalmente absorvido na vontade de Deus. Totalmente, ele não estava distraído ali tomando vinho, aproveitando o casamento e a festa, não. Ele estava tão, né, distraído com a vontade de Deus, tão absorvido em fazer a missão dele em primeiro lugar, que é o que a gente também é chamado a fazer, ser outro Cristo, e estar tão absorvido pelo interesse de Deus em primeiro lugar, que as coisas do mundo não são tão interessantes. Alguém precisa nos chacoalhar para a gente fazer. Então não é, então é difícil de entender o nosso papel de almas que vivem na divina vontade, do quanto nós somos para Deus. A gente não entende isso. Às vezes a gente quer trazer Deus para a nossa vida. Não é nós que tem que sair da nossa vida e ir para Deus. E deixar Ele resolver, né, as coisas para nós. Né? A gente não ficar muito gastando saliva com isso. Não, sabe, a gente resolver rápido. Aqui em casa, se eu falo com meu marido, olha, é assim, assim, assado que a gente combinou. Tem que ser, ele vai ter que cumprir. Se depois ele vir discutir comigo, então é o seguinte, já que não é, então, sabe? Eu não falo mais disso,
Enquanto você não voltar atrás na conversa que a gente teve, não adianta você trazer, mas é porque meu pai, é porque minha mãe, é mais porque, fulano falou. Fulano não tem nada a ver com a nossa vida? Fulano não tem nada a ver com os nossos problemas? Por que você está trazendo fulano para os nossos problemas? Então eu vou para minha casa, lá para casa da minha mãe, e aí depois que você resolver os problemas com a sua família, eu volto para nossa casa. Então, é tipo assim, mas é complicado porque eu tenho uma rotina, eu tenho que estar em tal lugar. Bem, a gente conversa com as pessoas da rede de apoio, a gente tem que ter uma rede de apoio, né? Eu tinha a minha mãe como rede de apoio naquele momento, a minha irmã, né? Meus irmãos, naquilo que precisasse. Aí, né? Fazer o quê? Mas eu sei que é complicado, é difícil de entender o nosso papel com a divina vontade e como ela acaba assumindo a nossa vida depois. Ela não nos deixa passar dificuldades, ela não deixa ficar confusa a nossa vida, ela clareia tudo. Mas a gente tem que ter uma postura clara, firme e sem estresse. Não precisa nem estressar, é perda de tempo ficar se estressando. A pessoa que fica estressada é porque está controlando com as próprias forças, está usando as próprias forças, e não as forças de Deus. Então é muito importante. Então, as penas da paixão de Jesus é as penas que a gente sofre por causa dele. E não aquelas que estão na nossa vida, entendeu? Os problemas da nossa vida. Eu tô com um problema lá no meu serviço, tá difícil. Então, Jesus, ele tá lá no meu serviço e eu tô sofrendo no meu serviço, e essa é a vontade de Deus. Nada a ver. Eu já falei muitas vezes que uma coisa é a cruz da terra, outra coisa é a cruz divina. Tem que saber discernir qual é realmente a cruz que Jesus está trazendo para você. Que a cruz que Jesus está trazendo para você, em que grau é humana em direção ao sobrenatural, ou é totalmente terrena em base de um problema que você está tendo com alguém? Né? Muitas pessoas chegavam em mim, eu tô com problema lá no meu serviço. Então, larga o serviço. Sai desse serviço. Mas abandona isso, fica boa, plena para Jesus. Mas ué, tem que se arrumar outro serviço. Vai procurar, né? Muitas vezes eu tive que falar isso para algumas pessoas, porque elas achavam que Deus tinha que ir lá na divina vontade, primeiro resolver os probleminha delas, para depois elas ir lá para Jesus. Não é assim. Então é muito importante entender que essa paixão que você vive divina é para Jesus, por causa de Jesus, nas coisas de Jesus. É em base do que você precisa viver para a glória de Deus, para os interesses de Deus, os problemas de Deus. Então eu tinha as paixões que eu sofro são por causa dos problemas de Deus. Entendeu? De modo a assemelhar-se à minha mesma luz em glória. Então, Jesus, quando ele estava na cruz, né, era Deus que estava permitindo que ele estava sendo crucificado ali. Ele não estava ali por causa de homens, ele nem via homem nenhum na frente dele, ele só via Deus. A vontade de Deus que queria que ele sofresse aquilo. Então, com os homens que estavam ali, ele só tinha compaixão e pena, ficava ali pedindo perdão. Perdoa esse homem porque ele está participando aqui de bater em mim. Perdoa esse homem aqui porque ele está participando de. Entendeu? Jesus estava pedindo perdão, eles não sabem o que fazem. Porque é muito maior a missão de Jesus, está acima de tudo. E a nós vivemos igualzinho Jesus. A vida nossa é igual a de Jesus. A gente tem um outro propósito. Além dos propósitos terrenos, a gente tem um propósito mais do que terreno. Senhor, só quer que eu passe por isso. Mas por isso para quê? O que eu estou aprendendo aqui? O que isso está servindo para mim espiritualmente para a maior glória de Deus? Né? Dentro do contexto que a divina vontade está querendo que eu aprenda alguma coisa. O que Deus está querendo? Aí, mas só que eu não preciso ficar envolvida com a paixão emocional em volta daquilo. Se aquilo está doendo demais, é porque eu estou envolvida. Se você é livre, você não vai ficar envolvida. Muitas vezes meu marido estava lá, eu estava brigando com meu marido e eu não sentia nada. Porque para mim tanto fez esse casamento. Se eu ia continuar casado ou não, Deus dependia de Deus. Eu falava para Deus, Senhor, que resolva com meu marido lá dentro do coração dele, né? Porque se ele continuar brigando comigo, arrumando confusão, eu não posso fazer nada. Eu quero ficar com o Senhor. Eu quero fazer a sua vontade, eu quero ficar aqui com o Senhor e o Senhor resolve com o meu marido. O Senhor permitiu essa situação, o Senhor resolva. Entendeu? Eu ia para. Entendeu? Eu não ficava. Eu preciso resolver esse problema. Esse aqui lá, eu vou dormir à noite. Não, eu dormia tranquilamente.
Porque eu pensava assim, é uma paixão que eu estou passando, é um sofrimento que eu estou passando com meu esposo, e esse sofrimento tem um para quê que eu não sei qual é, para a glória de Deus, e eu vou viver assim, eu vivia mais assim, aquela situação, mas não doía nada, não doía nada. O que tanto faz, tanto fez, tanto fez, tanto faz. O que que ia ser gerado dali? Mas eu confiava tanto em Deus que Ele não queria me separar do meu esposo e que Ele estava curando, de uma certa forma, a minha relação com Ele, mesmo com essas discussões no primeiro momento ali, agora eu não tenho mais, mas eu sabia tanto que Deus, eu confiava tanto em Deus que eu ficava com Deus, não ficava com, ai, não ficava assim, sabe? Então eu tô falando isso porque é importante para algumas pessoas ouvirem o que eu tô falando, né? Eu tô dentro de uma meditação aqui. Então, aí ele fala aqui, e será uma glória mais especial para toda a corte celestial que lhe será dada por meio desta alma, pelo que eu lhe tenho comunicado, né, da paixão com ele, né? Porque por quanto mais almas se semearam a mim nas penas, tanto mais de dentro da divindade sairá luz e glória, e toda a corte celestial participará desta glória. Seja sempre bendito o Senhor e tudo seja para sua glória. Então, viver em Deus. Tem que entender isso. Ele em primeiro lugar. Nós não somos pessoas comuns. Filhos da divina vontade são pessoas extraordinárias. São pessoas retiradas do mundo, mas estando no mundo. E o mundo, o contexto da terra que você está vivendo serve para interesses divinos, desde que você esteja desconectado emocionalmente, livre. Isso é difícil de entender, eu não consigo explicar direito, só Jesus para entender, para ajudar as pessoas a entender. Eu espero que vocês possam entender. Quem tiver dúvida pode perguntar para mim depois. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, feita da minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Volume 4, capítulo 105. Oferece sua vida para que não se aprove a lei do divórcio. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma, com meu adorável menino Jesus entre meus braços. Primeiro derramou um pouco do que o amargava e depois fazia como se quisesse ir. E eu, apertando entre meus braços, lhe disse: Meu amado, e vida de minha vida, o que faz? Quer ir? E como eu faço? Não vê que quando estou privada de ti é para mim um contínuo morrer? E além disso, seu coração, que é a mesma bondade, não terá coragem de fazê-lo. E eu jamais te deixarei partir. E o apertava forte, como se meus braços se tivessem tornado correntes. Assim que não podendo se soltar, ficou comigo, calado, e eu, vendo que os males da sociedade se agravavam mais ainda, disse-lhe: Doce bem meu, diz-me, que será deste divórcio que dizem? Chegarão a formar essa lei ímpia ou não? E ele me disse: Minha filha, o interior do homem contém um tumor gangrenoso, cheio de podridão, como se tivesse chegado a supurar. Não podendo contê-lo mais dentro, quer encurtar este tumor. Mas não para curar-se, senão para fazer que, saindo parte desta podridão, possa contaminar, contagiar toda a sociedade. É interessante, né? Jesus, ele usa umas comparações que são muito interessantes, né? Tem tumores que realmente são desse jeito que Jesus está falando, né? Tumores biológicos que, meu Deus do céu, se tirar uma parte do tumor é pior, porque
o tumor acaba se espalhando pelo resto do corpo, né? É como se de fato abrisse uma lacuna ali e espalhasse o mal para todo o corpo. E aí foi o que aconteceu com isso de divórcio, porque com esse pensamento deles, né, porque se o homem não quer mais viver com a mulher, se a mulher não quer mais viver com o homem, então não faz sentido continuar juntos no papel. Se realmente o relacionamento entre eles não existe, então não faz sentido continuar com esse relacionamento no papel. E aí, o homem, a mulher, tem o direito de divorciar e casar com outro, e casar com outra e tal. Então, foi esse pensamento, assim, deles, né? Só que isso, o que que aconteceu? Deu uma brecha para que os homens começassem a pensar que, assim, eu vou casar, mas se não der certo, eu separo. E aí, hoje em dia, é o que está acontecendo, né? Os homens e as mulheres, eles não se casam tendo aquele compromisso de viver a vida toda, tendo aquele compromisso de fazer o relacionamento dar certo a vida toda. Eles casam, com o pensamento de se não der certo, eu separo. Ah, se não der certo, tem problema não, eu separo. Eles pensam dessa forma troncha. E isso aconteceu depois dessa lei do divórcio, né? Porque antes as pessoas não casavam com esse pensamento, né? E era tanto assim que as pessoas que, que se separavam, né? Elas não eram pessoas bem vistas, né? Porque, afinal, é um homem casado, né? No papel dele lá, né? Sempre iria estar ele e a mulher, né? Sempre iria estar ele e a mulher. É um homem casado com uma mulher, né? Com uma Ana, por exemplo, e vive com a Maria, né? Então, assim, não eram pessoas bem vistas, né? Da mesma forma, a mulher não era bem vista, assim, porque, quer dizer, não sustentou, né, o relacionamento, não foi capaz de sustentar o relacionamento. E aí, o que que aconteceu com a sociedade hoje? O divórcio se tornou uma coisa normal para as pessoas. É algo normal, mas não é. O divórcio não é uma coisa normal. Não era para acontecer divórcio. Não era para ser. Não era para existir isso. Não é normal. O divórcio é exatamente como Jesus está falando. Ele é o sinal de que existe uma doença no homem e na sociedade. É um sinal claro de que o homem está doente, de que ele está fora da normalidade dele. Não é normal. Fui olhar o que era o cachorro latindo. Só que aí todo mundo hoje pensa de forma atravessada, né? Você vê assim, né, que de certa forma as pessoas elas tinham mais forte, assim, o pensamento de que eu vou casar com alguém para viver a vida toda, né? Eu vou casar com essa pessoa e vai ser para sempre, sabe? E tinha aquela amarra real, aquele compromisso real com aquela pessoa. Não era um faz de conta. Porque hoje, civilmente falando,
É um faz de conta. Você vai lá, assina o papel, mas quem garante que amanhã você vai desfazer aquilo? Então, que, que, que espécie de compromisso é essa, né, que está se firmando entre homens e mulheres que querem construir uma família? Que tipo de família é essa? Que está se firmando num compromisso de brincadeirinha. Porque é isso que está acontecendo, né? Muita gente casa pensando em separar, pensando que se não der certo eu separo. Então o que está acontecendo com as pessoas? Elas estão brincando de ser família, estão brincando, né, com as crianças também, né? Porque as crianças que sofrem, né, nesse contexto de pais separados, as crianças sofrem muito, sofrem demais, né? Sofrem demais as crianças. Como é que pode alguém, né, casar com a outra pessoa dizendo isso? E os filhos, como é que vão ficar? Né? Se não tem certeza, então não casa. Né? Mas o mundo tá tão de cabeça para baixo, tá tão sem Deus que as pessoas não têm sabedoria divina, né? Não tem, elas casam realmente na dúvida, não confia no outro mais. É uma coisa assim, terrível que tá acontecendo, né? Terrível. Então, quando não tinha essa lei do divórcio, pelo menos, o homem, ele, ele, ele sabia, assim, que, de fato, ele criou um vínculo com a mulher que ele não pode desmanchar nunca mais, que era esse casamento cívico, né? O casamento cívico diante dos homens, né? Diante de Deus, é claro, não tem como desfazer de jeito nenhum, mas como o homem ignora Deus, finge que Deus não tá nem aí para nada, né? Complicado. Aí, quando não tinha essa lei do divórcio, pelo menos tinha o papel lembrando ele que ele um dia prometeu que ia ficar com uma mulher, né, pelo resto da vida dele e tal. E a mulher igualmente, né? Ia ter essa segunda consciência, né? Mas agora não, não, tranquilo, eu me divorcio e posso casar de novo, né? Então hoje são esses compromissos de água que a gente vê, né? De água, né? Totalmente fluidos, né? Sem consistência nenhuma. Que são um câncer mesmo, né? Foi um câncer que se alastrou para o resto da sociedade. Mas o sol divino, quase nadando no meio da sociedade, grita continuamente dizendo ao homem: não te lembres de que fonte de pureza você saiu? Que como aurora de luz te chama a seu caminho? Como não só te contaminaste, mas queres chegar a agir contra a natureza, quase querendo dar outra forma à natureza que te dei, e do modo por mim estabelecido. Chegar a agir contra a natureza. Então, até parece que Jesus tá falando nos anos nossos aqui, né? Parece que essa fala de Jesus aqui foi para os anos nossos aqui, né? Então, não só o homem se contaminou, mas quer chegar a agir contra a natureza, né, do próprio ser humano. São as relações homossexuais. Vão contra a natureza do próprio ser humano. A relação sexual, ela é uma homossexual, perdão. A relação homossexual, ela é uma violência contra a natureza. É claramente, né? Claramente. Não tem condições uma coisa daquela. Não tem.
é absurdo. Absurdo. Né? Totalmente absurdo. Eles não têm, né? Não têm a natureza. Um homem não tem a natureza de uma mulher, não tem vagina. Né? Então, como é que ele vai fazer sexo com outro homem se ele não tem vagina? Contra a natureza é absurdo. É absurdo, mas o homem tá tão burro que ele não vê um palmo que tá à frente do nariz dele. Né? Igualmente a relação entre duas mulheres, ridículo, ridículo. Ridículo, gente. E mesmo se fizer cirurgia para mudar de sexo, mas está indo contra a natureza, porque ter que modificar o corpo, a biologia, modificar hormônios, está indo contra a natureza, porque se a natureza, né, determinou alguém nascer homem, tá? Então essa é a natureza da pessoa, é homem. Qual a natureza dele? Homem. Qual a natureza dela? Mulher. Tem uma natureza biológica, tem hormônios, tem órgãos sexuais, né, e tal. Então, negócio muito óbvio, né? Meu Deus do céu, meu Deus. Depois disse muitas outras coisas que eu não sei dizer, mas eu dizia com tanta amargura que eu, não podendo resistir em vê-lo desse modo, disse: Senhor, retiremo-nos. Não vês como te amargam os homens e quase não te dão paz? Assim nos retiramos para a cama e, querendo aliviar a meu bom Jesus, lhe disse: Se tanto te afliges que os homens façam isto, eu te ofereço minha vida para sofrer qualquer pena e conseguir que não cheguem a isso, para fazer que de nenhum modo seja lançada novamente a una seu sacrifício para poder obter com segurança um reescrito de graça. Enquanto dizia isso, parecia que o Senhor apresentava minha oferta divina justiça. Ele desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Parece que os homens, a qualquer custo, querem confirmar pelo menos algum artigo desta lei, não podendo obter que a confirmem toda como eles querem e lhes agrada. Então, é uma tragédia. Mas eu achei legal também que Jesus ele fala aqui, que ele ficou com esse sol, né? Esse sol entre os homens, né? Tentando levar a luz para os homens. Tentando fazer chegar a luz, né? E eu pensava também hoje, né, que Jesus faz isso. Claramente Jesus faz isso. Ele coloca no coração do homem, né, por vezes, assim, o homem percebe que ele quer uma companheira só. Que ele quer uma mulher só, uma mulher, uma pessoa para ter uma pertença, sabe? Então, são luzes que Deus dá para o homem, né, em direção ao plano original dele, né? Ao plano original dele. Ou então, assim, Jesus coloca, né, para as pessoas uma inspiração, né, que faz elas desejarem viver a vida toda com alguém. Isso também é divina vontade, né? Também é divina vontade, né? Alguém que realmente, né, casa e diz, nossa, eu quero viver a minha vida toda, né, com você. Quero viver a minha vida toda e realmente vai lá e se sacrifica né, e faz acontecer. Então, são luzes que Deus dá para as pessoas. E, infelizmente, nem todos acatam essas luzes, mas Deus dá. Né? Eu lembro até do Henrique Soares, ele disse, né? É até difícil encontrar relacionamentos hoje em dia
que dure uma vida toda com essa maturidade que tem. Mas às vezes a gente vê, né, pessoas que conseguem sustentar o casamento a vida toda, né, que conseguem ter essa maturidade para levar para frente, né, enfim, a família, né, o cônjuge e tudo mais, né, que faz essa escolha permanente, né, permanente e que tem essa capacidade de permanecer, né, apesar da dor, apesar do sofrimento e tudo mais. Aí o segundo trecho é significados da paixão de Jesus. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, participou-me parte da sua paixão. Agora, enquanto me encontrava sofrendo, o Senhor, para me aliviar, me disse: Minha filha, o primeiro significado da paixão contém glória, louvor, honra, agradecimento, reparação à divindade. O segundo é a salvação das almas e todas as graças necessárias para obter esta finalidade. Então, quem participa das penas da minha paixão, sua vida contém estes mesmos significados. Não só, mas toma a mesma forma de minha humanidade. E como dita humanidade está unida com a divindade, também a alma que participa em minhas penas está em contato com a divindade e pode obter o que quer. E mais, suas penas são como chaves para abrir os tesouros divinos. Isto enquanto vive aqui embaixo e depois lá no céu. Também lhe será reservada uma glória distinta, que lhe é dada por minha humanidade e divindade, de modo a semelhar-se à minha mesma luz e glória. Será uma glória mais especial para toda a corte celestial, que será dada por meio desta alma, pelo que eu lhe tenho comunicado, porque por quanto mais almas se semearam a mim nas penas, tanto mais de dentro da divindade sairá luz e glória, e toda a corte celestial participará desta glória. Seja sempre bendito o Senhor, e tudo seja para a sua glória e honra. Então, primeiro o significado da paixão. A finalidade primeira da paixão é dar glória, louvor, honra, agradecimento e reparação a Deus. Legal. O ato que a gente faz, né? Melhor dizendo, o ato que a gente faz, em primeiro lugar, é para Deus. A gente faz para Deus. Secundário é que a gente pode fazer para os outros, mas em primeiro lugar é para Deus. É porque Deus está no outro, é porque Deus quer receber, é porque vai gerar glória para Ele, é porque vai gerar reparação, é porque vai gerar louvor, é porque vai gerar alegria. Então, vamos lá. O segundo é a salvação das almas, tá vendo? Então, secundárias são as pessoas. E todas as graças necessárias para obter esta finalidade. Então, até quando a gente pensa a paixão de Cristo, né? A gente fica, Jesus morreu por mim. Mas em primazia ele morreu para reparar o Pai. A primazia de Jesus era o Pai. O primeiro lugar de Jesus era o Pai. Não era a gente, era o Pai. Justo e necessário, claro. Ele é Deus. E como dita humanidade está unida com a divindade, também a alma que participa em minhas penas está em contato com a divindade e pode obter o que quer. Novamente, né, ele falando sobre isso. Que quem está unido à divindade dele pode obter o que quer. Não precisa nem de estar pedindo, né? Não precisa de estar pedindo. E mais, suas penas são chave para abrir os tesouros divinos.
Amém, que assim seja, né? Isso enquanto vive aqui embaixo. E depois lá no céu também lhe será reservada a glória distinta que lhe é dada por minha humanidade. Então, vou parar por aqui, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 3 de fevereiro de 1902. Oferece sua vida para que não se aprove a lei do divórcio. Encontrando-me em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, com meu adorável menino Jesus entre meus braços. Primeiro derramou um pouco do que eu amargava e depois fazia como se quisesse ir. E eu, o apertando entre meus braços, lhe disse: Meu amado e vida de minha vida, o que faz? Quer ir? E eu, como faço? Não vê que quando estou privada de ti é para mim um contínuo morrer? E além disso, seu coração, que é a mesma bondade, não terá coragem de fazê-lo, e eu jamais te deixarei partir. E o apertava forte, como se meus braços se tivessem tornado correntes. Assim que não podendo se soltar, ficou comigo, calado. E eu, vendo que os males da sociedade se agravavam mais ainda, disse-lhe: Doce bem meu, diz-me que será deste divórcio que dizem, chegarão a formar esta lei ímpia ou não? E ele me disse: Minha filha, o interior do homem contém um tumor gangrenoso, cheio de podridão, como se tivesse chegado a supurar, e não podendo contê-lo mais dentro, querem cortar este tumor. Querem cortar este tumor, mas não para curar-se, senão para fazer que, saindo parte desta podridão, possa contaminar, contagiar toda a sociedade. Mas o sol divino, quase nadando no meio da sociedade, grita continuamente, dizendo: Ó homem, não te lembras de que fonte de pureza você saiu? Que como aura de luz te chamava a seu caminho? Como não só te contaminaste, mas queres chegar a agir contra a natureza, quase querendo dar outra forma à natureza que te dei, e do modo por mim estabelecido? Depois disse muitas outras coisas que eu não sei dizer. Mas o dizia com tanta amargura que eu, não podendo resistir em vê-lo desse modo, disse: Senhor, retiremo-nos. Não vês como te amargam os homens e quase não te dão paz? Assim nos retiramos para a cama, e querendo aliviar a meu bom Jesus, lhe disse: Se tanto te afliges que os homens façam isto, eu te ofereço minha vida para sofrer qualquer pena e conseguir que não cheguem a isso, e para fazer que de nenhum modo seja lançada novamente. A um nasceu sacrifício para poder obter com segurança um rescrito de graça. Enquanto dizia isso, parecia que o Senhor apresentava minha oferta à divina justiça. Ele desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma. Parece que os homens a qualquer custo querem confirmar pelo menos algum artigo desta lei, não podendo obter que a confirme toda como eles querem e lhes agrada. Toda vez que fala desses trechos da lei do divórcio, eu fico um pouco confusa, assim, sem entender o que é direito, né? Mas, assim, eu pesquisei aqui rapidamente sobre isso, aí eu pesquisei, assim, como que era na Itália, né, a questão do divórcio. Aí, como que era? Antes de... Na época que a Luísa estava escrevendo esse trecho, como que era para dissolver um casamento, para, né, para ter o divórcio? Não tinha, na verdade. Se a pessoa quisesse se separar, tinha que ir para um tribunal romano, chamava Tribunal Romano. E esse tribunal romano foi estabelecido por uma bula papal, então um papa que estabeleceu a regra. E aí seguia o que a gente conhece hoje da nulidade matrimonial, então tinha que seguir os preceitos que o papa colocou. Então a pessoa tinha que ir para esse tribunal, demorava muito, custava muito nessa época. Só que e aí se quisesse, não, só tinha casos assim, se o casamento igual é hoje, da nulidade na igreja.
só se reconhecesse que o casamento não aconteceu. Ou se algum dos cônjuges não cumpriu uma obrigação matrimonial, por exemplo, não quis ter filho, essas coisas. Era assim. E aí, mas aí eles ficavam brigando, muitas pessoas ficavam lutando para aprovar a lei do divórcio, que é o que a Luísa fala, que eles queriam que não tivesse essa regra de ter que ir para o tribunal romano de acordo com as regras da igreja. Aí ficava esse embate da igreja com a sociedade, e a sociedade queria aprovar a lei do divórcio de todo jeito. As mulheres ficavam pedindo. Aí por isso que ela fala que tinha esses partidos, tinha um partido que queria, outro não queria. E aí que tinha o partido tinha a igreja e o partido dos católicos, tipo assim, que iam contra, e os outros partidos queriam aprovar no âmbito civil a lei, que na Itália não tinha lei de divórcio, não tinha. E aí só que aí essa lei foi aprovada, realmente foi aprovada em 1970, a lei do divórcio na Itália. Até 1970, e aqui é em 1902. Então ficou esse embate, essa luta, porque a pessoa que eles queriam aprovar, só que só aprovou em 1970. E a partir de 1970, vai para um tribunal comum e aí acontece o divórcio. Por isso que Jesus falou, né, que aí as pessoas falam, nossa, foi uma conquista da Itália, uma conquista social e não sei o quê. E a Jesus até falou nesses trechos. O que eles chamam de conquista social, de bem, é o próprio mal deles e tudo. Então, é nesse contexto, né, que ela fala da lei do divórcio. E realmente ficou muito tempo. Demorou 68 anos desde essa época aqui para poder ser aprovado, mas foi aprovado. Então, é muito interessante a gente ver esse trecho e ver como ela está preocupada com os interesses de Jesus, né? Jesus está amargurado, muito amargurado. E ele chega e derrama as amarguras dele nela, e aí ela oferece a vida. Ele está amargurado, sofrendo por causa disso, e ela oferece a vida dela para que essa lei não seja aprovada, mas não pensando nos homens, pensando em Jesus, pensando nos interesses dele, pensando em contentar ele, né? Pensando por amor a ele, não pensando nos homens. Então é muito importante a gente entender o que a Aline estava explicando, né? Jesus estava explicando através dela, da gente, que a gente não é para os homens, a gente é para Deus. A gente é para Deus. Então a gente sofre, aí ele vai falar da cruz, né, no outro trecho. Eu entendi assim, que a gente sofre, esse sofrimento que ele está falando, é o sofrimento divino. É tomar sobre nós as dores de Jesus. Não é as coisas nossas, os nossos problemas. É as coisas de Jesus. É pensar nele, preocupar com ele, pensar nos interesses dele, sofrer a dor que ele está sofrendo. E a gente esquece totalmente de nós. Às vezes, sobre isso que estava sendo falado, né? Assim, às vezes a gente tem, que eu entendi assim, que às vezes a gente tem, ai meu Deus, como assim explicar? Eu entendi assim, ó, a gente tem a nossa vida, e tem a ordem, né, que a gente tem que fazer as coisas de casa, a gente tem o nosso casamento, os nossos filhos, tem o trabalho e tudo. Só que a gente pode pensar que isso, a gente pode ter paixão por essas coisas. E ficar pensando, não, mas isso é vontade de Deus, a minha vida é toda do jeito que ela tá, é vontade divina. Só que assim, e aí a gente ter isso como paixão. E ficar tão preso nessa vida, na vida humana, e ainda achar assim, mas é Deus que quer que eu resolva a situação.
com meu esposo, com meus filhos, no trabalho. Então, isso tudo é de Deus, é a vontade divina que está acontecendo. E a gente fica muito preso nessas coisas. E um dos sinais de que a gente está preso nas coisas da terra, pensando nos nossos interesses, nos nossos problemas, e muito preocupados em resolver os nossos problemas, é a gente ficar aflito, preocupado demais, perturbado, deixar até de participar das coisas, não conseguir mais meditar, não conseguir mais participar das coisas, não conseguir mais fazer as meditações, participar da live, porque está tão aflito que não consegue participar, não consegue nem participar. Então, um dos sinais de que a gente está muito preso na Terra é esses problemas que a gente tem na nossa vida tirar a nossa paz. Se está tirando a paz, você está muito estressada, muito ansiosa, muito preocupada, é sinal de que pode ter uma paixão ali. Foi isso que eu entendi, que a gente é assim, a gente tem os problemas, só que eles ficam tipo assim, é difícil explicar. Eles ficam de fora. Eles não penetram no seu interior e não tiram sua paz. Às vezes você está brigando com seu esposo, você está brigando com uma pessoa, mas aquilo não te afeta. Como assim, meu Deus? É porque é difícil explicar. Não te afeta. Por exemplo, aí você tem, como foi falado, às vezes você tem problemas gigantes no trabalho. Se aquilo ali tá tirando sua paz, tá tirando, você não consegue nem pensar, nem você não consegue desligar a sua cabeça, tá tirando sua paz, tá te deixando muito aflito, perturbado, tem alguma coisa. Porque assim, isso fica de fora. O mundo pode estar se acabando. Lá no meu trabalho acontece coisas, meu Deus do céu. Aqui do arco da velha. Muito problema mesmo. Mas é tão assim, eu deixo essas coisas. Claro que isso foi um processo, né? Jesus foi me purificando para eu poder deixar essas coisas de fora e não me preocupar. Mas chegou um ponto que, assim, eu tô lá, por exemplo, eu tô lá no meu trabalho, de manhã, né? Eu chego de manhã, aí já tem um monte de coisa para resolver, um monte de coisa que me pede, mostra um monte de problema, isso e aquilo, aquilo outro. Deu ali meio-dia e meio, eu pego minhas coisas e vou pro carro meditar. O mundo está se acabando lá fora. O problema continuou. Eu não consegui resolver o problema lá no trabalho. O problema está lá. E é eu que tenho que resolver. Mas aí chegou a hora do almoço, eu paro, vou almoçar e desligo a minha cabeça. Aquilo ali não entra em mim. Fica de fora. É um problema que é da terra. É da terra. Claro que é Deus em mim, trabalhando em mim e tudo mais, mas eu não vou ficar levando ficar, por exemplo, na hora do almoço, se isso ficasse dentro de mim, na hora do almoço, eu ia ficar conversando com Jesus sobre esse problema. Eu ia ficar chorando para Jesus, aflita, chorando para ele resolver meu problema. Eu ia ficar, Jesus, resolve, como é que eu faço, Jesus, para resolver isso? Eu não aguento mais. Me ajuda, Senhor. Como que eu faço para resolver isso e aquilo? E eu ia ficar falando de mim, do meu problema para ele, tentando resolver, pedindo para ele luz para eu resolver o problema. É uma coisa assim que eu vejo que é o meu ofício. É resolver os problemas, é fazer gestão lá da crise, é fazer gestão do problema que está acontecendo lá. E tudo que eu estou sofrendo, eu vivo assim, fico em paz, vendo aquilo como um ofício. É o meu ofício, e deixo lá, e vou, sabe assim, porque se. Claro que às vezes chega uma situação que é muito complicado, assim, muito difícil. Eu falo, Jesus, me ajuda, eu não sei como resolver isso. Mas eu vou lá e resolvo e pronto, acabou. Igual esses dias aconteceu isso. Eu falei, Jesus, eu não sei o que fazer. Eu cheguei num ponto assim que eu não sei o que fazer nessa situação. E aí ele me mostrou, eu fui lá e fiz e pronto, acabou, passou. Sabe assim, foi rápido. Aí eu já volto para paz interior e tranquilidade
e centrada em Deus, sabe? Você não fica envolvida com essas coisas. É um trecho que Jesus falou, né? Da como é que ele falou? Que você deixa essas coisas. Como é que é a palavra que ele falou? Você deixa essas coisas da natureza, tipo no automático, mas ele falou uma palavra assim, deixa em segundo plano, igual. Deixa eu ver se eu encontro aqui o que ele falou. É muito interessante o jeito que ele explicou sobre isso, das coisas naturais da terra. Como que a gente lida com isso? É um trecho do volume 11 que ele explica assim: como saber se a alma ama só a ele? Como saber se só ama Deus? Aí ele explica que se a alma tá toda cheia dele até a borda, ele vai ser o centro, vai ser o centro do coração. O pensamento dominante é ele, o amor principal é ele, o coração tem uma única direção, Deus. E isso não vai significar que a gente não vai trabalhar, que a gente não vai cuidar da família, não vai falar das coisas humanas. Mas significa o quê? Deus é o primeiro interesse do coração. E aí ele falou que a gente tem que fazer as coisas humanas, mas de forma a se a gente faz as coisas humanas, mas só para dar uma escória à natureza. Aí o que significa isso? Fazer as coisas humanas, cuidar da casa, trabalhar, da família, cuidar da família, mas isso para dar escória à natureza. Aí ele falou: um pensamento, uma palavra, um ato para uma coisa necessária da vida natural, isso não é outra coisa que dá a escória à natureza. Isso que ele falou não significa que a gente vai desprezar a vida humana e vai só estudar o livro do céu, por exemplo. Não, a gente não vai desprezar a vida humana, mas a gente vai dar ao corpo, ao humano, apenas o necessário. Não vai colocar as coisas naturais como centro, as coisas da nossa vida como centro. Não vai investir nelas o nosso coração. Não vai colocar o nosso coração, todo o nosso pensamento, nossa alma nessas coisas, nas coisas da vida. E aí ele dá o exemplo dele, ele fala assim: eu também fiz isso. Eu tive que decidir onde comer, onde dormir, onde que a gente ia pernoitar quando ele estava na vida pública com os apóstolos. Quer dizer, ele organizava a vida prática dele. Ele tinha que organizar a vida prática dele, né? Tinha que pensar onde a gente vai dormir hoje, onde a gente vai comer, em que casa a gente vai ficar, né? Ele até na Bíblia fala isso. Jesus falava: fala com fulano que hoje eu vou dormir na casa dele. Então ele tinha que pensar nessas coisas práticas da vida humana. Mas isso era secundário. O centro da mente dele era a vontade do Pai. Não era essas coisas. O centro era a vontade do Pai. Então significa dar escória é cumprir o que é necessário sem fazer disso a finalidade da vida. Cumprir o que é necessário sem fazer disso a finalidade da vida. Se a gente está muito preocupado com uma situação, muito apegado com a situação, está se tornando uma paixão, é porque isso pode estar sendo a finalidade da nossa vida. A finalidade da vida é ter o casamento ficar em paz. A finalidade da vida for ter uma paz na nossa casa, na nossa família. A finalidade da vida resolver os problemas lá na empresa. Essa é a finalidade da vida. Então, isso aí é quando a gente está misturando as coisas. Aí a gente está, na verdade, está dando a escória para as coisas de Deus. Está fazendo para Deus, está deixando Deus em segundo plano. Ele fala isso nesse trecho. Então, tem que fazer o que é necessário, mas sem fazer disso a finalidade da vida. A finalidade da minha vida não é resolver os problemas do meu trabalho. Isso é a escória. Eu faço o que é necessário, o que está ao meu alcance, o que eu não consigo fazer, eu vou deixar para lá. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Não mais que isso. Não vou ficar trabalhando até de madrugada. Tô de férias, eu desligo o celular. Eu deixo o celular. Eu deixo o pessoal me manda mensagem, tô de férias.
Não estou disponível, estou de férias, não quero saber de nada. Deixo tudo lá para outra pessoa, ó, tá assim, assim, assado. Não me incomode, não me mande mensagem. Tô de férias, eu chego em casa, tô em casa. Claro, se for alguma coisa muito grave e a empresa me ligar, aí eu vou ter que dar um jeito, mas assim, nunca ligaram. Então, assim, a gente não fazer isso a finalidade da vida. Igualzinho Jesus, o centro da mente dele era a vontade do Pai, as coisas do Pai, os interesses do Pai. Então, o nosso interesse é as coisas de Deus, tudo de Deus, tudo em Deus. Aí a gente pode correr um perigo que é misturar. Aí ele falou nesse trecho, quando a pessoa mistura, agora ela pensa em Deus, agora pensa em outra coisa. A pessoa vive centrada no mundo, procura os interesses próprios, fala muito de si, fala longamente de si e dos seus problemas e fica ali gastando saliva, como foi falado, né? Gastando muita saliva naquela situação. Falando, 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 passa o dia falando disso, do seu problema. E chega a falar, a não conseguir participar de nada, porque participar da live, por exemplo, como foi falado, por causa disso. Então fala muito, e só ocasionalmente lembra de Deus. É um amor misturado, não é exclusivo. E quem vive na divina vontade é amor exclusivo. É como a Luísa, ela vê Jesus amargo por causa da lei do divórcio que estava querendo ser aprovada, e ela oferece minha vida para não ser aprovada essa lei, para te acalmar, para te contentar, para contentar Jesus, para tirar a amargura do coração de Jesus, não era por causa dos homens, para tirar a amargura do coração de Jesus, pensando em Jesus, na dor divina, na cruz divina, na dor divina. Então, é muito sério, né? Muito importante entender isso. Não é que a gente vai viver alienado, não vai pensar nas nossas responsabilidades, vai desprezar o corpo, não vai cuidar do corpo, vai negligenciar os deveres. Não é isso. A gente não vai negligenciar nossos deveres, não vai desprezar o nosso corpo, não vai não pensar nas nossas responsabilidades. Não, não é isso que ele está falando. Ele também falou, eu decidi onde dormir e onde comer. Eu tinha que pensar nisso aí, parar e pensar um pouquinho. Onde comer, onde dormir. Mas ele está falando sobre o interior. No interior dele, o mais importante, a finalidade, era a vontade do Pai. Então, amar, quando a gente chama só Deus, ele é o centro. As coisas humanas que a gente tem que fazer é um instrumento só. São instrumentos. Nosso coração não se apega ao que é secundário, às coisas humanas. E o humano, as coisas humanas não ocupam o lugar de Deus, né? Então, é fazer o necessário à vida humana, sem que isso ocupe seu coração. Fazer o que é necessário à vida humana, sem que isso ocupe seu coração. E se tá doendo demais, se tá com muita ansiedade, se tá com muita preocupação, se tá pensando muito na situação, pode ser que as coisas humanas estão ocupando seu coração. Aí no outro trecho, significados da paixão de Jesus, 8 de fevereiro de 1902. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, participou-me parte da sua paixão. Agora, enquanto me encontrava sofrendo, o Senhor, para me aliviar, me disse. Ela participava da paixão de Jesus, participava das dores dele. Então, não é as nossas dores, as dores de Jesus. E aí, quando acontece uma coisa na nossa vida humana que a gente sente uma dor, então a gente tem que pensar, é a vida de Jesus, é Jesus que está sofrendo em mim. Né? Não é que a gente vai se apegar com essas situações, vai lá e resolve, mas assim, sempre ver tudo em Deus, né? Nunca desconectar de Deus, nada que acontece. Colocar Deus sempre em primeiro lugar, o centro do nosso coração. E sofrer as dores dele, não a nossa. A nossa, as coisas, a gente fica em segundo plano. Fica em segundo plano as coisas da natureza, do humano.
Minha filha, o primeiro significado da paixão contém glória, louvor, honra, agradecimento, reparação à divindade. Tá vendo? Reparação à divindade. Primeira coisa que Jesus. Primeiro significado da paixão é reparação, é glória, louvor, honra, agradecimento, reparação à divindade. Então, Deus em primeiro lugar. Não era as almas. Primeira coisa que Jesus pensava quando ele estava morrendo era para a reparação do Pai, reparação divina. Agradecimento, louvor, honra e glória, reparação divina. Então a gente também vive igual Jesus. Primeiro é Deus. A gente não vive para os homens. O segundo é a salvação das almas e todas as graças necessárias para obter esta finalidade. Mas também a salvação das almas, porque é o Deus pensando em Deus também, né? Quando a gente também pensa na salvação das almas, é porque Deus quer muito que os homens voltem a Ele, né? Pensando em Deus, em contentar Deus, na satisfação de Deus, na reparação à divindade também, porque Deus quer. Então, quem participa nas penas de minha paixão, sua vida contém estes mesmos significados, não só, mas toma a mesma forma de minha humanidade. E como dita humanidade está unida com a divindade, também a alma que participa em minhas penas está em contato com a divindade e pode obter o que quer. E mais, suas penas são como chaves para abrir os tesouros divinos, isto enquanto vive aqui abaixo. E depois lá no céu também lhe está reservada uma glória distinta, que lhe é dada por minha humanidade e divindade, de modo a assemelhar-se à minha mesma luz e glória, e será uma glória mais especial para toda a corte celestial, que lhe será dada por meio desta alma, pelo que eu tenho lhe comunicado, porque por quanto mais almas se semearam a mim nas penas, tipo, são semelhantes, tanto mais de dentro da divindade sairá a luz e glória, e toda a corte celestial participará dessa glória. Seja sempre bendito o Senhor, e tudo seja para a sua honra, para a sua glória e honra. Mas assim, sentir a paixão de Jesus, é sentir a paixão de Jesus, é as dores de Jesus. Não é as nossas dores, é as dores de Jesus. São dores divinas, dores do coração de Deus. A gente viver a vida de Jesus. Sofrer por causa de Deus. E não por causa que a gente tem um interesse e aí a gente está sendo contrariado, a gente tem um interesse na terra, tem um propósito na terra, e aí eu não estou conseguindo alcançar esse propósito, aí eu entro num estado de sofrimento. Não é isso. É eu sofrer pelos interesses divinos. Eu sofrer as dores divinas. Eu sofrer, ser comunicado para o meu coração as dores de Deus. Isso que é a paixão de Jesus, porque não é as nossas paixões. É a paixão de Jesus. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, Fiat, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, trecho 105, 3 de fevereiro de 1902. Oferece sua vida para que não se aprove a lei do divórcio. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma com meu adorável menino Jesus entre meus braços. Primeiro derramou um pouco do que eu amargava e depois fazia como se quisesse ir, e eu, o apertando entre meus braços, lhe disse: Meu amado e vida de minha vida, o que faz? Quer ir? Como eu faço? Não vê que quando estou privada de ti, é para mim um contínuo morrer? E além disso, seu coração,
que é a mesma bondade não terá coragem de fazê-lo, e eu jamais te deixarei partir. Eu apertava forte, como se meus braços se tivessem tornado correntes, assim que não podendo se soltar, ficou comigo, calado. E eu, vendo que os males da sociedade se agravavam mais ainda, disse-lhe: Doce bem meu, diz-me que será deste divórcio que dizem chegarão a formar esta lei ímpia ou não? E ele me disse: Minha filha, o interior do homem contém um tumor gangrenoso, cheio de podridão, como se tivesse chegado a supurar, e não podendo contê-lo mais dentro, querem cortar esse tumor, mas não para curar-se, senão para fazer que, saindo parte desta podridão, possa contaminar, contagiar toda a sociedade. Mas o sol divino, quase nadando no meio da sociedade, grita continuamente dizendo: Ó homem, não te lembras de que fonte de pureza você saiu, que como aura de luz te chamava a seu caminho? Como não só te contaminaste, mas queres chegar a agir contra a natureza, quase querendo dar outra forma à natureza que te dei e do modo por mim estabelecido? Depois disse muitas outras coisas que eu não sei dizer, mas eu dizia com tanta amargura que eu não podendo resistir em vê-lo deste modo, disse: Senhor, retiremo-nos. Não vês como te amargam os homens e quase não te dão paz? Assim nos retiramos para a cama e, querendo aliviar a meu bom Jesus, lhe disse: Se tanto te afliges, que os homens façam isso. Eu te ofereço minha vida para sofrer qualquer pena e conseguir que não cheguem a isso, e para fazer que de nenhum modo seja lançada novamente a uno a seu sacrifício, para poder obter com segurança um reescrito de graça. Enquanto dizia isso, parecia que o Senhor apresentava minha oferta à divina justiça, e ele desapareceu, e eu encontrei-me em mim mesma. Parece que os homens, a qualquer custo, querem confirmar pelo menos algum artigo desta lei, não podendo obter que a confirme toda como eles querem e lhes agrada. Jesus se encontrava muito amargurado, não queria nem falar. Tanta tristeza por causa da maldade do coração do homem, que fica criando leis para, ao invés de ajudar, prejudicar mais. Tudo, principalmente em relação às coisas que se referem aos cristãos, né? Aqueles que buscam a Deus, né? Que ainda têm respeito por Deus, que ainda seguem os mandamentos. E, e essa lei do divórcio é uma lei, né, que vai contra o mandamento, e, e a desculpa deles, o pretexto deles é, como a Aline disse na meditação, é pensando que vão ajudar, porque, porque o casal já não vive mais bem, né, estão infelizes, então, como a vontade humana é egoísta, né, e pensa só em si, é dessa forma que eles pensam também, né, quando decidem esses tipos de lei que não favorecem, né, a família, porque a família é a base, né, de tudo. Quando uma família está desestruturada, os filhos crescem, né, problemáticos, e, e com isso eles vão conseguindo o objetivo que eles querem, que é destruir, né, tudo que se refere à religião, né, aos mandamentos, e eles vão aos poucos, com pretexto de fazer o bem, fazendo com que isso vá tomando forma, assim, de as pessoas aceitarem como uma coisa natural, como,
como algo que não, não é prejudicial, que é bom, né? Que é melhor cada um para o seu lado. E às vezes não é nada grave. Às vezes é só porque, como foi falado na live ontem, né? A questão do amor, né? O amor é doação. Um casal, né, não vive para ser feliz. Ele vive para fazer o outro feliz. Um fazendo o outro feliz, um querendo agradar ao amado, né, aquele que ama, né? E principalmente, né, nós sabemos hoje, vivendo na divina vontade, que agradar a Jesus que está no próximo, né? No caso, o marido, os filhos. Então, é uma vida de doação e as pessoas hoje, com a vontade humana no mais alto grau, de obediência, de egoísmo, de soberba, né? Só pensa em si e na sua própria felicidade. Se o outro não está me fazendo feliz, então vou me separar. E o outro pensa da mesma forma. Então, cada um quer ser feliz sem, mas não quer fazer o outro feliz, porque se um busca fazer de tudo para fazer o outro feliz, então os dois vão ser felizes, né? E em Deus, a felicidade é a felicidade verdadeira. Mas como hoje as famílias não têm mais Deus, aí fica mais difícil ainda, né? Esse tipo de pensamento fica cada vez mais egoísta mesmo, que é esse tumor gangrenoso, né, que Jesus está dizendo aqui, né, cheio de podridão, né? E um, um tumor que está assim, de uma forma que não mais pode ser feito nada para curar, né? Tem que fazer uma cirurgia para retirar, e aquele que vai fazer essa cirurgia nesse tumor, que esse tumor seria a vontade humana, né? A vontade humana egoísta, aquele que vai fazer essa cirurgia não é para curar, mas é para que saia parte dessa podridão, né? Para fora, né? Para contaminar toda a sociedade. É essa vontade humana que só pensa em si próprio, né? Que só pensa em ser feliz, em não sofrer, em, em viver uma vida tranquila, né? Sem problema, sem preocupação. Então, separa, pronto, cada um vai para o seu lado, eu vou poder viver minha vida em paz, né? Ser feliz, fazer o que eu quero, né? Então, e aí o que acontece, né? Aí acontece a destruição da família, porque a mãe também vai querer curtir a vida, né? Vai querer também ter a liberdade dela, porque o homem tem, ela acha que também tem o direito de ter e larga os filhos para os cuidados dos avós, ou largam sozinho em casa, e aí começa toda a desestrutura, né? Da família na sociedade, né? Que vai contagiando, contaminando a sociedade, porque os filhos também vão dar problemas na escola, né? Vão depois, pode acontecer de arrumar más companhias, se envolver com drogas, e aí vai acontecer uma série de coisas, né? Que vão prejudicar, né, a sociedade, mas muito pior do que contaminar a sociedade é o sofrimento de Jesus, né? E Jesus diz, né, nesse desabafo dele, né? Ó homem, não te lembras de que fonte de pureza você saiu, que como a hora de luz te chamava seu caminho? Como não só te contaminastes, mas queres chegar a agir contra a natureza, quase querendo dar outra forma à natureza que te dei do modo por mim estabelecido, né? Ele estabeleceu que o homem e a mulher se unissem, né? Ele estabeleceu a família, ele
teve uma família, né? Ele tinha uma família sagrada e era assim, né? Com essa pureza que deveria ser a família, né? Famílias sagradas também, né? Vivendo em união com Deus. Isso entristece muito, amarga muito o coração de Jesus e para que alivie esse sofrimento dele, né? A Luísa quis desviar o olhar de Jesus, né, para essa situação, né, dizendo: retiremo-nos, né? Não vês como te amargam os homens e quase não te dão paz? É assim que é a vida de Jesus. Então, quando ela diz nos retiramos para a cama, porque ela voltou para ela mesma, né? Ela saiu, né, daquele estado em que ela estava fora dela mesma, né? Ela voltou para para a cama, né? Voltou para onde ela estava mesmo, né? Não estava mais fora de si. E para aliviar Jesus, que estava aflito, né, ela ofereceu a vida dela para sofrer qualquer pena, né, qualquer sofrimento e conseguir que eles não cheguem a isso, né, ao divórcio, né? E para que nenhum modo seja lançado novamente, né? Não seja novamente lançada essa lei, esse desejo do homem, né, de destruir a família. Então ela une o sacrifício, né, dela ao sacrifício de Jesus para obter com segurança um rescrito de graça, né? Ela quer que graças sejam derramadas para que o homem não vá até o fim nessa decisão, né, do divórcio. E para isso ela oferece a vida dela, né? Então ela não olha para ela, né? Ela não olha nem para ela, não olha nem para as pessoas que estão sofrendo, né? Para a sociedade, para o mundo, né? De forma geral, né? Porque o mundo inteiro, né? Está vivendo dessa forma, né? E, e é isso que Jesus nos ensina hoje, né? A olhar para o sofrimento dele e unir, né, o sacrifício dele, né, a dor dele, a qualquer dor que nós tenhamos, né, para poder aliviar, né, o sofrimento dele, né, doar nossa vida, nossa vontade, né, tudo o que nos acontece, né, de contrariedades, tudo doar para que ele, para a glória dele, né, para que ele seja amado, né, para que nós possamos fazer reparações, né, para essa situação que no final a Luísa diz que não podendo obter que a confirmem toda como eles querem, né? Então eles não conseguiram naquele momento confirmar tudo o que eles queriam ali a respeito do divórcio, né? Por causa deste sacrifício que ela fez, né? De doar sua vida, né? Então graças foram derramadas e e naquele momento eles não conseguiram tudo, porque eles queriam mais coisas, né? Queriam prejudicar mais ainda, né? A família, né? Porque o divórcio se refere à família, né? À destruição da família. Porque outras famílias são formadas e os filhos vão ficando perdidos no meio de tantos irmãos, irmão para cá, irmão para lá, irmão com o pai, o irmão com a mãe, né? E aí os filhos ficam desorientados, né? Não tem mais um pai, uma segurança de uma família, de um pai, uma mãe que estão ali orientando, acompanhando, cuidando, né? Aí um empurra para o outro, hoje é seu dia de ficar, porque eu quero passear, e o filho fica nessa confusão, né? E acaba também se perdendo, né? Muitas vezes. Então isso entristece demais o coração de Jesus e a gente sente, a gente olha para ele também, né? Para ele que sofre mais do que qualquer um, né? Porque
Ele nos criou numa pureza, né? Nos criou para que nós não ficássemos, né, contaminados com o mal, né? Que nós fôssemos vivendo do modo como ele estabeleceu, né? Na vontade dele, né? Onde só acontece paz, tranquilidade, amor, união, respeito, ordem, né? Tudo isso é a forma como Deus criou para o homem ser. O homem está vivendo ao contrário, né? Para as escolhas que ele faz, né? Continua escolhendo viver a própria vontade, né? E não está desejando mais nem conhecer a Deus, né? Que dirá a divina vontade, né? Mas a gente sabe que o reino vai acontecer, né? Então a gente fica em paz porque tudo está no controle de Deus. Amém, Fiat.